irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui direto do templo central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situada na Rua Ipiranga, número 355, bem no centro da cidade de Correntes. Nossa igreja pastoreada pelo pastor Edmilson Silveira Costa, e nós estamos aqui para fazer a primeira live da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos em quarentena, alguns irmãos estão em quarentena, a cidade está em quarentena, a igreja não está neste momento podendo realizar as suas atividades normais, os seus cultos, a escola bíblica dominical. E como nós nos encontramos passando por este momento, a escola dominical hoje vai até você. Nós estamos transmitindo através do Facebook, no perfil do pastor Edmilson Silveira Costa, e estamos também no YouTube, no canal AD Correntes. Nós esperamos que o ensino de hoje seja uma bênção para você, para a sua família, para aqueles que vão estar ouvindo e assistindo através das redes sociais, não só agora, mas também depois, quando o vídeo for disponibilizado. Nós queremos pedir a você que fique conosco até o final, que ouça e veja por inteiro esta live, porque Deus, Ele tem uma palavra para você. A partir de hoje, enquanto for necessário, as nossas lições bíblicas estarão sendo comentadas através desses canais que nós já mencionamos. Nós queremos, por falar em lição, nós queremos falar para os irmãos que hoje nós estamos iniciando mais um trimestre, o segundo trimestre da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos iniciando mais 3 meses de estudo bíblico, e desta vez nós vamos estudar baseados na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, e o tema que nós vamos tratar nesse trimestre, que vai ser estudado na escola bíblica dominical, é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Estará comentando, fez os comentários da nossa lição desse trimestre, nosso segundo trimestre, o pastor Douglas Batista. O pastor Douglas Batista, ele não é muito conhecido na nossa região, no nosso meio, mas pastor da Assembleia de Deus no Distrito Federal, doutor em teologia sistemática e mestre em teologia do Novo Testamento. Portanto, um homem gabaritado, um homem capacitado para poder nos ensinar, para poder comentar as nossas lições. E a nossa revista, ela, como sempre, ela nos traz 13 lições que nos apresentam os seguintes temas. Primeira lição, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. A segunda lição, nós temos a sublimidade das bênçãos espirituais. Terceira lição, eleição e predestinação. Nós temos na quarta lição a iluminação espiritual do crente. Na quinta lição, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A sexta lição, nós temos a condição dos gentios sem Deus. A sétima lição, nós estudaremos Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A oitava lição tem como tema edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Temos ainda a nona lição, que nos traz o tema o mistério da unidade revelada. A 10ª lição, a intercessão pelos Efésios. A 11ª, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade.
A 12ª lição, a penúltima lição que estaremos estudando, ela traz como tema a conduta do crente em relação à família. E por fim, para encerrar, a última lição que será estudada baseada neste tema, como já mencionado, a igreja eleita, será batalha espiritual e as armas do crente. E aí vai se basear no último capítulo da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. E a lição de hoje, como já mencionei, tem como tema Carta aos Efésios, é a lição de número 1, e nós queremos que você que porventura vai acompanhar este vídeo, essa live, você possa pegar a sua revista e acompanhar juntamente conosco. Nós vamos tentar de uma maneira bem didática, tópico a tópico, e fazendo os devidos comentários para que você nessa manhã possa entender o que Deus tem a falar com você. Então a lição de número 1, ela data do dia 5 de abril de 2020, e ela traz como título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Antes de nós mencionarmos aqui o texto áureo da nossa lição, a verdade prática, e passar para os irmãos onde está a leitura bíblica em classe, nós temos, para comentar a lição, como os irmãos podem já perceber, o nosso querido pastor Jorge Anderson, que vai estar comentando a nossa lição. Nós vamos estar fazendo aqui um bate-papo, uma coisa bem agradável, para que os irmãos possam entender melhor a nossa lição. Então a nossa lição traz esse tema, e o texto áureo da nossa lição está no capítulo 1, versículo 1. Aliás, capítulo 1, versículo 2. Paulo diz: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática está dita da seguinte maneira: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para com a igreja de Cristo. Então essa é a verdade prática. Nós não vamos fazer a leitura por uma questão de tempo, nós não vamos fazer a leitura bíblica em classe, mas você pode, no decorrer da semana, no decorrer da lição que você estiver acompanhando, você pode lançar a mão da sua Bíblia Sagrada para ler na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 até o versículo de número 7. Quero reforçar aqui para os irmãos, quero fazer um pedido especial aos irmãos, já que nós vamos estudar durante esse trimestre a carta de Paulo aos Efésios, eu convidaria os irmãos, conclamaria os irmãos para que cada um possa, durante esse período, ler pelo menos umas 5 ou 6 vezes o conteúdo desta epístola, para que os irmãos possam realmente assimilar melhor o conteúdo das lições que serão estudadas no decorrer desse período. Pois bem, feita a introdução, incentivando os irmãos a lerem a leitura bíblica em classe, nós queremos que o nosso comentarista dessa manhã dê a sua saudação àqueles que estão conosco e também faça a introdução da lição que nós estamos abordando. Pastor Jorge. Pois bem, queridos irmãos, eu saúdo a todos, na paz do Senhor. Quero falar aqui da minha alegria, felicidade de poder estar aqui nessa oportunidade com os irmãos e nessa transmissão ao vivo. Saudar a todos os irmãos da nossa Assembleia de Deus aqui em Corrente e demais que com certeza estão ligados aí por meio da internet, do nosso canal da AD Corrente, também pelo Facebook do pastor Edmilson. Que Deus continue abençoando a todos. Nós estamos felizes de poder ter essa oportunidade e estar aqui com os irmãos para compartilhar um pouco da palavra de Deus, como o nosso irmão Guedes já falou muito bem aqui, dessa lição que é tão importante, que é tão valiosa, vem tratar exatamente da carta de Paulo aos Efésios.
Então a gente fica feliz por poder estar aqui com os irmãos, né? Mesmo nesse período um pouco complicado, mas agora a igreja que vai até você que está aí, né? Por meio da internet e usando esse meio que é tão importante na nossa vida. Pois bem, nós temos aqui hoje um tema muito importante, muito interessante, que é a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. É muito interessante o livro de Efésios, porque tem textos bem conhecidos, que os irmãos gostam muito de citar, passagens marcantes, como Efésios capítulo 2, que vem nos falar sobre a questão da salvação por meio da graça, vem nos falar sobre a nossa condição antes de encontrar a Jesus, antes de sermos alcançados pela salvação, né? Expressões como Efésios 2 e 2, muito importantes e muito conhecidas, como Efésios 5 e 18, que fala sobre o Espírito Santo, sobre não se embriagar com o vinho da contenda, mas ser cheio do Espírito Santo, e outros textos também, como a menção de Efésios capítulo 6, versículo 10, versículo 11, versículo 12, e a descrição aí de toda a armadura de Deus, conforme já foi falado aqui, que nós vamos tratar sobre isso na última lição, né? É importante que essa lição, aqui nós introduzindo aqui, nós podemos observar o seguinte, que ela tem 3 objetivos principais, né, que nós queremos propor aqui e cumprir até o final desta aula, né, que é o primeiro, apresentar a autoria e a data da epístola, né, deixar muito bem claro a questão de autoria e data. Segundo, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, né, para quem ela foi endereçada, não é isso? E terceiro, explicar o propósito da epístola e a mensagem contida nela, né? Nós vamos entender quem escreveu, quando, para quem ela foi direcionada e com que propósito, né? Com que propósito, por que o escritor, que o autor direcionou, qual o objetivo, o que ele tinha em mente ao fazer isso, né? O que ele tinha, qual era a proposta dele ao direcionar essa carta, que de acordo com a introdução da nossa lição, ela é denominada como a coroa dos escritos de Paulo. Nós sabemos muito bem que Paulo foi o escritor de praticamente metade do Novo Testamento, né? Um homem que depois de Jesus foi o maior missionário de todos os tempos, uma pessoa que é um exemplo para nós, né? Dos seus escritos, a carta aos Efésios ela é denominada desta forma, de coroa dos escritos de Paulo, ou rainha das epístolas, dada aqui ao seu conteúdo muito importante para a nossa fé, né? E nela também nós descobrimos o propósito eterno de Deus para a igreja, que está revelado por meio de Cristo Jesus. Eu acho interessante que há aqui uma identidade em todos os escritos de Paulo, em todas as cartas que ele deixou, é que ele coloca, ele deixa muito bem claro a questão de Jesus estar no centro de tudo, né? Ele deixa muito bem claro a questão de uma mensagem cristocêntrica em todos os escritos de Paulo. Nós vamos encontrar vários exemplos disso, um exemplo bem claro no livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios também. Em um texto de 1 Coríntios ele vai falar que os gregos buscam por sabedoria e os judeus pedem um sinal. Aí ele fala assim: nós pregamos a Cristo, que é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Aí no capítulo, versículo 2, ele vai dizer para os irmãos daquela igreja que quando eu fui ter com vocês, eu não fui com sublimidade de palavras, eu não fui com coisas desse tipo, eu anunciei simplesmente a Cristo e esse crucificado. Então, em todos os escritos de Paulo, em todas as cartas, nós vamos encontrar esta preocupação na vida do apóstolo, de trazer uma mensagem, um escrito em que Cristo estivesse ocupando sempre o lugar central. E eu me lembro muito bem de um comentário feito pelo Ibadep, uma escola teológica, e ele fala, para você ver o quanto Jesus está no centro dessa carta. No capítulo de número 1, Jesus aparece como Redentor. No capítulo 2, ele é o pacificador que reconciliou o homem. Aí vai, capítulo 3, ele é o tesouro
em que são encontradas as riquezas inescrutáveis da vida. Capítulo 4, Jesus é o doador dos dons e do ministério da igreja. Capítulo 5, ele é o marido modelo, dando-se sem egoísmo para realcançar a noiva. E no capítulo 6, por fim, ele é o Senhor poderoso na batalha. Então, nós vemos em todo o livro de Efésios, Paulo com essa preocupação de colocar Jesus sempre no centro, e no demais ele vai tratar de muitos assuntos, conforme aqui a nossa introdução, que diz assim, que nessa lição nós estudaremos os aspectos introdutórios, né, e as principais abordagens doutrinárias da epístola aos Efésios. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve levar-nos à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da vida cristã, que é o que nós vamos ver no decorrer dessa lição, que um dos objetivos de Paulo é trazer esse aperfeiçoamento na vida cristã, né? Aí a gente faz uma pergunta, mas será que Paulo não estava tratando alguns problemas da igreja de Efésios, né? Conforme ele tratou em Corinto, conforme ele tratou a igreja dos Gálatas, né? De que forma Paulo escreve essa carta? É isso que nós vamos ver no decorrer dessa lição. Muito bem, pastor. Muito interessante. Nós ouvimos aí o pastor trazendo um breve comentário a título de introdução da nossa lição. Me chamou muito a atenção quando ele menciona a questão de que a carta aos Efésios, para nós cristãos, é um dos livros mais lidos, mais estudados e mais comentados. Por isso ele faz parte, podemos dizer assim, né, pastor, do nosso dia a dia. E baseado nessa informação, nesse comentário, nós queremos dizer que a cada irmão que aproveite a oportunidade para aprender realmente o que Paulo está ensinando aqui nesse livro, já que é um livro que faz parte do nosso dia a dia. A nossa lição de hoje, ela está dividida em 3 tópicos principais com seus respectivos subtópicos. Nós vamos estudar sobre a autoria e a data da carta. Nós vamos estudar também sobre os destinatários, para quem a carta foi escrita. E por último, no terceiro tópico, nós vamos estudar sobre o propósito e mensagem da carta. Sem mais perca de tempo, nós vamos entrar no primeiro tópico, que são os destinatários da carta. Os destinatários da carta, e o pastor já vai comentar sobre a cidade de Éfeso, como era, né? Aliás, desculpa, irmãos, nós estamos pulando aqui um ponto, então voltemos ao primeiro ponto, que é a autoria e a data, né? Nós vamos, nesse tópico aqui, nós vamos entender claramente de quem é a autoria desta carta, a autoria e a data. Então nós vamos para o primeiro subtópico, o pastor já vai comentar sobre a autoria da carta de Paulo aos Efésios. Pois bem, o primeiro subtópico aqui que vai falar sobre a questão da autoria. Eu acredito que não há dúvida, quando a gente vai analisar o texto, quando a gente vai analisar os escritos em si, do livro de Efésios, não há nenhuma dúvida quanto à sua autoria. Não é uma carta que deixa dúvidas de autoria conforme a situação, por exemplo, da carta aos Hebreus. E apesar de várias suposições, ninguém pode dizer quem é de fato o autor dos Hebreus, né? Alguns afirmam que é Paulo, já vi pessoas que afirmam que seja Apolo, pela sua habilidade na pregação também, e a carta aos Hebreus seguia essa linha como se fosse uma mensagem. Mas na carta aos Efésios, nós não temos dúvida, né? Conforme que o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Em Efésios não é diferente. Paulo já inicia falando, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? Ele mesmo já está iniciando, declarando que ele mesmo é o autor dessa carta, conforme era o costume da época iniciar pelo nome do autor. E eu acho interessante, eu já vi até alguns pastores no Brasil falando com respeito a essa expressão, Paulo, apóstolo do Senhor. Ele coloca o seu nome, depois ele traz o título, aquilo que ele era, né? Ele traz uma preocupação invertida comparada aos dias atuais, né?
geralmente a pessoa hoje quer primeiro expor o título, né? E depois falar do nome, o doutor, professor, fulano e tal. Já Paulo, nos seus escritos, nas suas cartas, ele tem essa preocupação de colocar primeiro o seu nome, depois os títulos dele, né? Apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então, o livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, né? Mas também era conhecido como Paulo. Essa questão, quando a gente estava estudando, a gente se lembra do que é costume no nosso meio, assim, irmão. Por quê? E pessoal que está em casa. Porque, de uma certa forma, as pessoas, até de uma maneira assim, sem muito estudo, dão a entender de que parece que foi o próprio Deus que mudou o nome desse cidadão, né? Era Saulo e agora foi chamado Paulo para pregar. Só que quando a gente vai para a palavra, e quando a gente vai estudar na verdade, a gente descobre que não é bem assim, né? Na verdade, aí simplesmente se trata da seguinte situação. É que Saulo é um nome hebraico, né? Ele era chamado assim, porque ele era judeu com cidadania romana, né? Ele mesmo se declara judeu de judeus, mas com cidadania romana. Então, ele é Saulo, seu nome hebraico, né? E vai até dizer assim, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo, que era a tribo de Benjamim. Vai falar aqui o seguinte, já Paulo, o seu nome Paulo, que já significa pequeno, é outro significado, né? E esse nome ele é de origem romana. Então, simplesmente, nós vamos entender que só há uma questão pela sua dupla cidadania. Ele tem um nome na sua cidadania judaica, né, como judeu, e também como cidadão romano, ele tem também o seu nome. É um exemplo muito interessante, pastor, essa questão, porque, como o senhor mesmo mencionou, durante nossa vida inteira como crentes, nós aprendemos que quando Paulo caiu do cavalo, como normalmente se fala, então Deus mudou o nome. Quando Saulo caiu do cavalo, melhor dizendo, Deus mudou o nome dele para Paulo, né? Mudou o nome dele para Paulo. A gente vê até pregador, Deus vai mudar a sua vida, então mudou o nome de Paulo, enfim. Mas a verdade não é essa. A verdade é que Paulo tinha os dois nomes, ele era Saulo e era Paulo. Para os hebreus ele continuava sendo Saulo, e para os romanos ele continuava sendo Paulo. A causa dele usar mais o nome Paulo, porque Paulo ele trabalhou muito entre os gentios, né? E esse nome romano facilitava muito o acesso dele ao povo, às comunidades às quais ele evangelizava. Outro detalhe interessante a esse respeito, pastor Jorge, é o fato de que Paulo era judeu, da tribo de Benjamim, né? E não sei se os irmãos lembram, Saul, o primeiro rei de Israel, ele era da tribo de Benjamim, né? E Saulo e Saul são o mesmo nome, né? São o mesmo nome. Então, provavelmente, a família de Saul colocou o nome dele, ou a família de Saulo colocou o nome dele de Saulo em homenagem ao primeiro rei de Israel, né? Porque eles admiravam muito aquele que foi o primeiro monarca daquela nação. Verdade. Essa questão de Paulo e Saulo, né? Lembra muito bem também um historiador que ele hoje é um dos mais conhecidos e também um dos que as pessoas mais confiam nos seus escritos, né? Que é o tão conhecido Flávio José. A gente vai, quando a gente vai olhar na raiz do seu nome, ele tem dois nomes, um é um judeu e um romano também, né? O Flávio é um nome romano que ele recebeu por meio de Vespasiano, e José é um nome judeu. Então a gente vê uma situação parecida também em Flávio José, da situação que acontecia no nome de Paulo e Saulo, e não a questão de que Deus mudou o nome, do que Deus fez, né? Então a gente encerra essa questão da autoria com a plena certeza de que exatamente foi Paulo, né, que foi o seu autor e que escreveu essa carta. Muito bem, então nós vamos agora para o segundo subtópico, e aí para a gente ganhar tempo, nós vamos pedir ao pastor que já comente o segundo, o terceiro e o quarto subtópico, a assinatura apostólica, uma epístola da prisão. Isso aqui é muito importante que a gente não só aprenda sobre essa questão da epístola da prisão, mas também que a gente passe a meditar, né,
na forma como Paulo estava quando escreveu esta carta. E nós temos também o quarto subtópico, que é a data. Doutor Jorge. Pois bem, a assinatura apostólica. Vai até entrar aqui, nesse segundo subtópico, algo que o irmão Guedes já até pontuou de forma bem rápida, né? Nas 13 cartas em que Paulo escreve no Novo Testamento, né, de sua autoria, ele se identifica como Paulo e nunca como Saulo, né? Aí então, por que será? Por que ele vai fazer isso? A própria lição vai dizer que provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil, ou seja, aqueles que não são judeus, não é isso? Então, como ele estava evangelizando pessoas que não eram de Israel, que não eram judeus, ele usava como estratégia, ele usava o seu nome romano, que nós vamos ver em alguns momentos da caminhada de Paulo, ele usando desse direito que tinha, né? Nós vamos ver ele apelando para César, quando ele estava sendo acusado por judeus. Nós vamos ver na segunda viagem missionária, por exemplo, depois que acontece aquele problema ali na cidade de Filipos, que é uma das maiores cidades daquela região da Macedônia, não é isso? Quando ele é preso, quando ele é açoitado, que depois é livre, que é para ser livre, que os homens daquela prisão querem libertar o apóstolo Paulo, ele vai tratar e vai citar essa sua cidadania romana também, e vai até dizer que não foi eles que nos prenderam, então eles têm que vir e nos soltar daqui. Afinal de contas, eles estão lidando com um cidadão romano. Então, o apóstolo Paulo, ele não hesitava em usar daquilo que ele tinha à sua disposição para melhorar na questão da pregação do evangelho, né? Então ele vai se apresentar como Paulo, exatamente com esse nome, seu nome romano, e ele usar desse nome para alcançar aqueles que faziam parte do seu propósito principal, que nós vamos observar que Paulo é denominado como apóstolo dos gentios, é isso? Ele foi levantado por Deus para alcançar estas pessoas, né? Então nós vemos aqui um outro detalhe relevante, é a reivindicação de sua autoridade apostólica como ressalto. Isso é muito interessante. Ele fala que a sua autoridade apostólica pela vontade de Deus. Então a gente vai ler o livro de Efésios, ele vai dizer, né? Paulo, apóstolo do Senhor, pela vontade de Deus, né? Ou seja, ele faz questão de dizer que ele é o que é, porque Deus quer assim, porque Deus o chamou para isso, né? Até a mesma situação em Gálatas 1:1, ele vai mais longe ainda. Paulo, apóstolo do Senhor, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Ele faz questão de destacar essa questão. Ele faz questão de dizer isso aí, que ele não está fazendo a obra ali porque simplesmente escolheu fazer, ou porque era fácil, ou porque por vontade própria. Não, ele está fazendo questão de dizer que ele é o que é, o seu ministério é o que é, porque Deus o chamou, o escolheu, e aquilo que está acontecendo na sua vida faz parte do propósito da vontade de Deus. Então, era dessa forma que ele se manifestava. Essa era a sua assinatura no que diz respeito às cartas. E eu acho interessante a questão da vida do apóstolo Paulo, e também o apanhado que o autor Hernando Dias Lopes faz sobre a sua vida em um dos seus livros, um livro que ele fala especificamente sobre Paulo. Ele vai falar da questão do contraste, da mudança que aconteceu na vida desse homem depois de Jesus. Ele vai dizer o seguinte: Paulo é um homem que pegava cartas para prender pessoas. Depois ele foi transformado em alguém que escrevia cartas para dar vida às pessoas, né? Interessante a forma como Deus mudou a vida desse homem, como Deus fez, né? Era um homem que consentia, podemos dizer assim, na morte de cristãos. E agora, depois de Saulo, ele está consentindo, ele é um agente propagador de vida. Ou seja, ele participava na morte de pessoas, e agora ele está trabalhando para dar vida às pessoas. Olha o que Jesus faz na vida de uma pessoa, né? A mudança que Deus opera na vida de uma pessoa, e que é um exemplo bem claro na vida do apóstolo Paulo. Então a sua assinatura era bem marcante ali com Paulo, para alcançar os gentios. O terceiro subtópico vai dizer uma epístola da prisão. É aqui que nós nos perguntamos. Sim, pastor Jorge, João Guedes,
quando foi, em que situação ele estava, né, quando escreveu essa carta. Nós sabemos muito bem que a Bíblia vai nos mostrar isso, e a lição vai deixar isso bem claro. Vai dizer que a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma, né? Foi exatamente esse período que ele se encontrava preso em prisão domiciliar em Roma, que ele vai escrever a carta aos Efésios, e posteriormente a gente vai ver que ele vai escrever outras aqui também. Por isso que ele se identifica em algumas vezes no livro de Efésios como preso do Senhor, né? Prisioneiro, é assim. Ele vai se identificar em Efésios 3 e 1 como prisioneiro do Senhor, e em Efésios 4 e 1 ele vai se identificar como preso do Senhor. E em 6 e 20, quando ele faz aquele apanhado bem conhecido, né, ele orienta a igreja a partir do versículo 10, que era necessário que todo mundo tomasse a armadura de Deus, toda a armadura. Ele faz questão de dizer isso, né? Toda a armadura, ou seja, todas as peças que ele havia de citar posteriormente, ele aconselha no início dizendo: tomai toda a armadura de Deus, para que vocês resistam ao dia mau. Paulo, ele era um pregador realista. Ele não estava preocupado em enganar os seus fiéis e contar que tudo era bom, que tudo era mil maravilhas, que tudo eram flores. Então nos encontra ele alertando muito a igreja e outras igrejas também que ele plantou no que diz respeito à perseguição. E quando ele vai citar isso aí, ele vai dizer que a igreja tem que tomar toda a armadura, e já no final, que ele está concluindo essa narrativa da armadura de Deus, das suas partes importantes, ele vai rogar que os irmãos orem por ele, porque pela missão que Deus havia entregado, porque ele era embaixador em cadeias também. Então nós observamos aqui pela palavra que Paulo ele se considerava dessa forma, né, como alguém que era embaixador em cadeias. E nós vamos observar que, pelo que a Bíblia nos informa, essa vida de Paulo preso, né, ela deu resultado, porque em alguns textos dos seus escritos vai mostrar ele falando assim: saúdam os irmãos da casa de César. Ou seja, de onde ele estava preso, até mesmo na sua prisão ele ganhou pessoas ali, né? Isso é interessante, principalmente na atual conjectura que nós estamos vivendo, aproveitando para contextualizar um pouco. De uma certa forma, nós estamos presos, né? Nós estamos dentro das nossas casas, né? E nada melhor do que aproveitar esse momento para também fazer como Paulo, para ganhar pessoas para Jesus. Eu acredito que seja um momento da gente usar, talvez, das redes sociais para poder alcançar pessoas que nós, na correria do dia a dia que nós estávamos, nós não tínhamos como fazer. Então nós passamos aqui adiante, vamos observar a questão da data, né? Quando foi que essa carta foi escrita? Vai dizer que, olha o que vai trazer aquela lição: de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar, como já falei, por cerca de 2 anos, né? Ele faz a sua primeira viagem missionária, né? Quando ele enfrenta ali, ele sai de Antioquia, ao lado de Barnabé, enfrentando ali já de cara as adversidades, como, por exemplo, Elima, o encantador, né? Que fazia questão de tentar atrapalhar a evangelização de Paulo. Paulo estava tentando ganhar um procônsul chamado Sérgio Paulo ali, e esse rapaz ele tentava atrapalhar a pregação de Paulo, e Paulo repreende ele ali naquele momento. O povo fica assustado com a autoridade de Paulo. A sua segunda viagem missionária também, em Atos capítulo 16, quando ele vai para a região da Macedônia e evangeliza ali a segunda maior cidade da Macedônia, que era Filipos. A primeira maior era Tessalônica, a segunda era Filipos. Ele faz uma grande obra em Filipos ali, e a sua terceira viagem missionária é exatamente a cidade da igreja para o qual foi destinada essa carta, que é a cidade de Éfeso, né? Em que Paulo passa um bom período de tempo ali fazendo uma grande obra. Então, depois que ele faz essas viagens missionárias, ele é preso, e ele agora está em prisão domiciliar em Roma no período de 2 anos, e é nesse período, né, que o comentarista aqui vai dizer que é datado entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, né? Quando a gente trata dessas questões de data na Bíblia Sagrada, são datas aproximadas, não tem aquela exatidão. É verdade. Quando a gente vai olhar para a questão de datas na Bíblia, as pessoas às vezes querem cobrar
exatidão nas datas, mas isso não é possível. Todas as datas que estão apresentadas através dos estudiosos, elas são datas aproximadas, é bom que se diga isso. Exatamente. Então, aí, por isso que varia muito. Por exemplo, a lição vai falar da questão de datas entre 61 e 62 depois de Cristo. O comentarista do Ibadero, no seu modo de Epístolas Paulinas, ele vai datar entre 61 e 63, já muda um pouquinho. Bem como também a Bíblia do Obreiro Aprovado, ela vai datar também dessa forma, 61 a 63. Então, a gente percebe que não há uma exatidão nas datas, mas basicamente a gente pode apontar algo assim aproximado, né? De que essa carta foi escrita, e vai dizer que tendo Tito como seu portador, aquela pessoa que seria responsável por receber e entregar nos seus devidos destinatários, né? Nós vamos observar que dentro da prisão ele também escreveu as outras cartas, como Filipenses, Colossenses e Filemão, não é isso? Então a gente fecha aqui esse primeiro ponto. Muito bem. Comentado aí o primeiro ponto da nossa lição, onde nós aprendemos, que não fique dúvida sobre essa primeira parte da nossa lição. A autoria da carta de Paulo, né? Isso a gente pode comprovar através da assinatura apostólica, isso no tópico, e nós aprendemos também que essa carta, memorize bem, essa carta, foi uma carta, assim como a carta de Filipenses, escrita da prisão. E é interessante, não nessa carta aqui, mas na carta de Filipenses, que Paulo escreve aquela epístola, que nós a consideramos como a epístola, como a carta da alegria. Na carta aos Filipenses, Paulo vai dizer por várias vezes: alegrai-vos no Senhor, né? Então, não importa, meu irmão, a situação que você está passando. O importante é que nós estejamos no Senhor. Porque estando no Senhor, não são as circunstâncias que vão nos mudar, mas nós vamos ser felizes apesar das circunstâncias. Nós vamos nos alegrar no Senhor. Nós vimos a questão da data aí, que não é exata, é aproximada, mas entre 61 e 62 depois de Cristo. Agora nós vamos passar para o segundo tópico, que é os destinatários. Nós vamos aprender sobre a cidade de Éfeso, como era a cidade de Éfeso, como era a religiosidade naquela cidade, e nós vamos aprender também como se comportava a igreja naquela cidade, de que maneira a igreja estava naquela cidade. E aí nós vamos ter também a saudação epistolar, o que é marca do apóstolo Paulo em todas as suas epístolas. Pois bem, entrando aqui no primeiro subponto, o segundo ponto aqui da nossa lição, a cidade de Éfeso, né? De que forma essa cidade veio a ser o que era e como era quais eram as características dessa cidade. Vamos observar que ela foi fundada um bom tempo antes, né? 1050 a.C. Então nessa época aqui ela já está com muito tempo, já está com aproximadamente 1100 anos, 1110 anos aproximadamente de construída, né? Nesse período em que a carta foi escrita. Então ela se tornou um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, né? Que hoje na verdade se localiza no país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto deságua no mar Egeu, né? Ou seja, uma cidade muito movimentada. E a gente vê essa questão de Éfeso, quando a gente vai observar a representatividade dela, o que ela era, nós vamos observar, olha o tamanho aqui da sua grandeza. A sua rua principal era pavimentada de mármore, colunas trabalhadas em ambos os lados. Vai mencionar também que ela era uma cidade muito grande, pois tinha uma população de aproximadamente 500 mil habitantes. Uma cidade nova, uma metrópole. Exatamente, uma grande metrópole, né? E vai mostrar aqui que tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil pessoas. Então não era qualquer lugar, né? Próximo dali também ficava um estádio com uma pista de corridas e arena, onde ocorriam lutas. E isso aqui é uma marca registrada naquele tempo: lutas de animais selvagens, lutas de homens com animais, de homens com homens. Isso aqui o povo praticamente, podemos dizer assim, era o entretenimento da época, era a televisão ou a internet da época, o celular da época, era isso aqui, né? Era o que as pessoas olhavam
para passar o tempo, para se divertir. Era um programa de família, por exemplo, que a pessoa sai para ir para a arena para ver lutas e cenas de muita violência, era o costume deles. Tendo dito isso e observando a magnitude, a grandeza da cidade de Éfeso, nós observamos algo curioso no ministério de Paulo. Ele tinha uma preocupação muito grande de evangelizar de forma estratégica, né? Porque o que vai acontecer se uma cidade como essa é evangelizada? Ali vai ser um ponto de apoio para que naquela região o evangelho seja expandido para as menores, para as demais, em todas as áreas. É como se Paulo chegasse nessa região aqui, né, nossa, aqui no extremo sul do Piauí, e olhasse para toda a cidade e falasse: não, eu vou evangelizar Corrente, né, por ser uma cidade pobre, por ser uma cidade maior, e daqui de Corrente vou montar uma equipe de apoio aqui, para a partir daqui a gente alcançar as cidades menores. Então a gente vê muito isso na vida e no ministério de Paulo, vê muito essa evangelização com estratégia. Então Éfeso, se Paulo olha de forma estratégica para evangelizar, Éfeso não poderia nunca ficar de fora, né? É por isso que ele alcança a cidade de Éfeso, por ela ser dessa magnitude. Então nós vamos, também já vimos aí sobre a cidade de Éfeso, agora o pastor está comentando sobre a religiosidade. Aquela cidade era uma cidade muito religiosa, e o apóstolo Paulo chega ali neste contexto. Nós vamos analisar a seguinte questão: a religiosidade da cidade de Éfeso. Nós vamos ver aqui que isso era algo muito forte, e pelo que a gente conhece um pouquinho da questão da evangelização, lugares que têm a religiosidade muito forte se tornam um pouco mais difícil até, né, de evangelizar, de pregar. Nós vamos ver Paulo, por exemplo, fugindo um pouco, Paulo ele passa em Tessalônica, depois passa e chega em Bereia. Mas tem uma diferença nos dois lugares. Por quê? Porque em Tessalônica tinha uma raiz judaica muito forte. Então ele enfrenta ali uma dura resistência por conta disso. O povo era muito judeu e começaram a criticar. Já em Bereia, ele alcança êxito. Por quê? Porque o povo está vendo ele pregar e conferindo se o que ele está falando é aquilo que está na Escritura. Então nós vemos um povo normalmente um pouquinho mais aberto lá em Bereia. Então, cidades assim que tem essa marca de muita religiosidade, ela vai ser mais complicada. Em Éfeso, para você ter ideia, Éfeso abrigava o templo da deusa Diana, né? Que para os efésios era chamada de Diana, que é a mesma deusa Ártemis da mitologia grega, né? O templo da deusa Diana, para você ter ideia, era uma das 7 maravilhas do mundo. Ou seja, Éfeso se elevou a um nível de ser conhecida no mundo por abrigar os seus termos ali uma das 7 maravilhas, né? É um templo construído essencialmente de mármore, e nós vamos observar aqui que a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. Eram 2 ramos que davam muito dinheiro para a cidade: o turismo e a construção de imagens, a fabricação. Que a Bíblia chama de nichos, né? São isso. Pequenos símbolos religiosos. Exatamente. Então nós vamos observar que a economia da cidade era isso. E por trás tudo girava em torno da idolatria. Por quê? Porque os turistas iam para onde? Lá para o templo da deusa Diana. Eles iam lá para conhecer. Não é assim? Então, os fabricadores de nichos vendiam o quê? Imagem do quê? Da própria deusa Diana. Pode ser dizer que era uma cidade onde as pessoas organizavam suas romarias, né? Isso, exatamente, né? Então, por que vai causar um tumulto tão grande a chegada de Paulo? Porque ele vai chegar com uma mensagem que vai contra a idolatria, que vai contra, né, o que acontecia na cidade. Possivelmente alguém poderia observar e dizer: esse camarada vai prejudicar a nossa economia, vai prejudicar o andamento aqui da nossa cidade. Então essa cidade era muito marcada pela religiosidade. O pessoal tinha muito essa questão, né, da religiosidade. Nós vamos ver aí uma questão dessa deusa Diana. Ela, na mitologia grega, ela é ligada mais a questões de saúde das colheitas e tal. Em algum momento ela vai ser atribuída a isso também. Só que aqui, para os Efésios, a Diana dos Efésios, ela é muito marcada como a deusa da fertilidade, né? De natureza, que nós vamos observar que nos seus cultos a
acontecia muito isso, a questão da prostituição era muito forte ali em adoração a Deus e piano. Então, daí uma dificuldade a mais de conduta naquelas pessoas que o apóstolo Paulo teria que enfrentar na pregação do Evangelho. Sim, e na questão da igreja, né? A igreja de Éfeso, que foram os destinatários, os possíveis destinatários, apesar de que a gente vai ver na lição que, pelo que a carta diz, não era só para eles, mas podia ser uma circular que iria alcançar outras pessoas ali na região também. Mas a igreja de Éfeso, né, vai dizer o seguinte: Paulo ele evangelizou essa cidade e seus arredores durante 3 anos, conforme diz lá em Atos, né, 19, Atos 20. Quando chegou em Éfeso, o apóstolo Paulo encontrou 12 discípulos, o qual batizou nas águas e também impôs as mãos sobre eles para que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Foi assim que começou ali o princípio da igreja de Éfeso. Já tinha discípulos, não se sabe assim ao certo como que esse discípulo como que ali já tinha discípulos, né? Uma das explicações de por que toda aquela região já havia muitos discípulos é que a Bíblia diz em Atos capítulo 8 que todos que foram dispersos, né, saíram de Jerusalém devido à perseguição, eles saíram por toda parte pregando o Evangelho. Então o Evangelho chegou em todas aquelas regiões devido à perseguição que houve contra a igreja que estava em Jerusalém. Exatamente. Tem também, irmão, essa questão do acontecimento de Atos 2, por exemplo. Estava acontecendo a festa de Pentecostes e era natural que pessoas viessem de diferentes regiões para contemplar e para participar daquela festa. Possa ser também que alguém que foi evangelizado, que fez parte das 3 ou 5 mil pessoas ali, possa ter voltado para a sua terra natal, que possa ter sido Éfeso. Sim. E ali dá início, né? Então, tem de várias formas que nós podemos apontar aqui como que a igreja nasceu ali, né? Paulo ele começou aqui em Éfeso da mesma forma que ele começava em qualquer região. Ele procurou logo a sinagoga, né, dos judeus para começar a expor a palavra de Deus. Nós sabemos que ele fez isso em várias outras situações também, ele procurando a sinagoga em primeiro lugar. Nós sabemos que naquela época, aquela região tinha muito esse costume. Tinha o templo principal de Jerusalém e existiam sinagogas espalhadas em vários outros lugares para os judeus daqueles lugares congregarem naquela sinagoga, especificamente no dia de sábado, que era o costume deles, e expor ali a questão da lei, aprender sobre a lei, sobre os profetas. Como nós sabemos, o povo judeu é um povo muito dedicado no estudo da sua lei, a lei, né? Então Paulo ele vai procurar a sinagoga dos judeus. Ele não consegue ficar ali mais do que 3 meses, porque logo, repetindo a mesma situação de toda a sua vida, os judeus tinham inveja, né, e se levantavam contra, incitavam as pessoas a se levantar contra Paulo, né? Nós vamos ver ele sofrendo muitas perseguições por conta disso. Vamos ver ele descendo de cidades, dentro de cesto, pelo muro lá de fora, para fugir por conta da perseguição, né? E aqui na cidade de Éfeso foi diferente. 3 meses que ele passou pregando, ele já teve que sair dali por conta da oposição. Mas o que eu acho interessante é que em tudo Deus tem um propósito, né? Ele vai procurar um salão de um homem, de um tirano, conforme está lá em Atos capítulo 19, versículo 9, e ele vai fazer uso daquele salão para expor a palavra de Deus, né? Para trazer a mensagem. E o que é que o comentarista vai dizer? O que é que vai acontecer ali? Deus vai se manifestar de forma poderosa através de Paulo, naquele salão ali, de natureza que até os lenços e aventais, olha só, né? Que coisa assim extraordinária. Os lenços e aventais que usavam quando tocavam nos enfermos, eles eram imediatamente curados. Vale lembrar aqui que Paulo, ao contrário do que muitos líderes religiosos até infelizmente fazem hoje, ele não está instituindo aqui um ritual para se receber uma cura, né? Não é uma doutrina, né? Isso, exatamente. É algo de momento que aconteceu, pode acontecer novamente, mas não se trata de uma doutrina que agora as pessoas vão ter que sair por aí com lenço, com chapéu, com isso e com aquilo, para poder ministrar a cura na vida das pessoas. A cura, a expulsão de demônios e outros milagres acontecem pela imposição de mãos conforme a vontade de Deus. Verdade. Então, Paulo ele vai mostrar aqui a
a capacidade de Deus fazer milagres de várias formas, conforme o próprio Jesus também fez isso no seu ministério. Jesus não tinha uma regra no que diz respeito à operação de milagre. Nós vamos ver ele indo à casa das pessoas para fazer milagre, nós vamos ver ele esperando que as pessoas fossem até ele para receber o milagre, vamos ver ele impondo as mãos, vamos ver ele só dando ordem. Então, de várias formas Deus fazia. E quando a gente vai ler Atos capítulo 19, vai deixar bem claro, o escritor vai deixar bem claro, Lucas, né, que é o escritor, vai deixar muito bem claro a dinâmica da operação de Deus na vida de Paulo. Ele vai falar assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Não é Paulo que está fazendo aqui, é Deus pelas mãos de Paulo, né? Então é muito interessante essa questão de natureza que Paulo ele revolucionou aquela cidade, instalou ali uma igreja poderosa, uma igreja abençoada. E por fim desse comentário vai dizer, né, que o próprio Apolo ministrou ali, né, Atos capítulo, final do capítulo 18 de Atos. Apolo era um pregador muito eloquente, bom com as palavras, né, tinha uma oratória invejável e chegou ali muito animado, pregando e anunciando, mas ele falava somente até a questão do batismo de João, né, de natureza que é preciso aquele casal bem conhecido, Priscila e Áquila, chamar ele para orientar e falar a respeito ao batismo do Espírito Santo, que ele deveria também compreender. Então Apolo passou por ali, Timóteo também foi designado para pastorear, né? E segundo o comentarista aqui, o bispo grego chamado Irineu, o próprio apóstolo João, né? A tradição bíblica vai dizer que João também foi pastor daquela cidade e possivelmente terminou seus dias por ali, né? A cidade de Éfeso, já depois de sofrer muita coisa, terminou seus dias por ali. Prosseguindo aqui, a saudação epistolar, né? A saudação é a mais breve dentro de todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Então Paulo está se dirigindo especificamente à igreja do Senhor, aqueles que foram salvos, aqueles que foram alcançados, né? Ele usa até aquela expressão também, graça e paz, que se tornou uma saudação em nosso meio, a paz do Senhor, graça e paz, né? Ele usa essa expressão que na verdade vai lembrar do favor de Deus na vida das pessoas, na vida dos homens, né? O favor imerecido do Senhor. Quanto aos destinatários, por exemplo, a maioria dos intérpretes da Bíblia considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica, das muitas igrejas da Ásia provenientes de Éfeso, ou seja, que era a metrópole bem importante naquela região. Conforme já dissemos, essa questão da estratégia de Paulo em evangelizar uma cidade polo para que através dela saíssem para outras, a carta aos Efésios vem basicamente reforçar essa questão. Por quê? Porque ela não se trata de uma carta especificamente só para ali. Quando a gente vai analisar o contexto, de acordo com o que diz a carta e pela ideia de muitos dos intérpretes da Bíblia, vai mostrar o apóstolo Paulo destinando essa carta à cidade de Éfeso e àquela região toda ali, aos cristãos, aqueles que serviam a Deus, né? Então, em síntese, a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, que na verdade era um centro político, comercial e religioso da época, mostrando assim a estratégia do apóstolo Paulo. E assim nós fechamos aqui, né, irmão Guedes, esse segundo tópico. Agora nós vamos passar para o terceiro tópico, né? Ele vamos poder dizer, a aplicação e a parte prática da nossa missão. Nós vamos ter dois temas a serem abordados aqui, dois subtópicos. O primeiro é o propósito. Nós vamos aprender para que Paulo, qual era o propósito de Paulo ao escrever a carta aos Efésios. E o último assunto que nós vamos abordar nesse tópico é a mensagem, né? A mensagem que o apóstolo Paulo traz àquela igreja. Muito bem. Tratando aqui do propósito, nós vamos observar em toda a vida de Paulo que ele tem isso muito definido no seu ministério. Ele não trabalha de forma desordenada,
ou de uma forma que não seja inteligente, de forma involuntária, improvisando, não. A gente vê muito o propósito na vida de Paulo. A gente vê assim, um homem, um missionário extremamente focado na sua missão e fazendo assim, trabalhando de forma consciente, com esforços inteligentes direcionados à obra de Deus. No que diz respeito à questão do propósito, nós não vamos encontrar o apóstolo Paulo tratando um problema sério na igreja de Éfeso. Não vamos encontrar isso. Ele não vai trazer, não é o principal objetivo dele tratar um problema, como era o caso de outras igrejas que ele tratou, como era o caso da igreja de Corinto, que apesar de ser uma igreja extremamente cheia do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo disse que em Corinto tinha todos os dons, pessoas que profetizavam, pessoas que eram usadas de forma muito poderosa por Deus, mas tinha grandes problemas também. E também a questão da igreja dos Gálatas também, que tinha um problema, que ele tratou problemas. Aqui no livro de Efésios ele não vai tratar de problemas graves, ele vai fazer abordagens aqui que seriam importantes para a vida cristã, para a vida deles, né? Ele faz questão de demonstrar, por exemplo, que Cristo está no controle do universo, maior do que tudo, do que todo está no controle do universo, conforme lá em Efésios 1, do 20 ao 22. Ele reforça essa questão do controle, né? Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos, por exemplo, era marcado pela imoralidade, bebedeiras, e uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo, né? Paulo está tratando aqui pessoas que vieram de uma vida pregressa, conforme nós já conhecemos, possivelmente eram ex-devotos da deusa Diana, não é isso? Ex-devotos de Diana, que tinham aquela mesma prática nos cultos de prostituição, de uma vida totalmente mergulhada no pecado. Então Paulo ele tem consciência disso, ele tem consciência do povo que ele está tratando. É uma habilidade muito grande, que ele mesmo fala em outros textos, que ele se fazia de sábio para ganhar os sábios, se fazia de louco para ganhar os loucos, né? De desentendido às vezes, né? Ou seja, Paulo era um missionário que baixava ao nível da pessoa para ganhar aquela pessoa e consequentemente levar ela para o nível que ele está, né? Para seu nível de vida espiritual. Então ele sabe que esse povo veio dessa vida e faz questão de destacar esse assunto, que eles deveriam ter a partir de então um novo estilo de vida. É algo até, irmão Guedes, que falta muito às vezes em nós, como líderes, como representantes da igreja do Brasil. Às vezes a gente quer muito passar a mão em tudo e deixa passar essa questão de pregar essa mudança que tem que haver na pessoa uma vez que ela recebe Jesus no seu coração. Na verdade, o Evangelho só tem sentido na vida de alguém se ele realmente ocasionar uma mudança, uma transformação. Paulo diz aos Coríntios, ele diz assim, pois, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Né? Então, é uma das coisas que ele destaca. Uma outra questão que ele destaca, que é muito interessante isso aqui, foi até questão de discussão em Atos, é que ele destaca a preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, né? Sempre houve uma guerra na questão de judeus e gentios, sempre. Não foi aqui não foi só aqui na carta aos Efésios que Paulo se preocupa com isso. Lá em Atos dos Apóstolos nós vamos encontrar esse mesmo problema no início da igreja, né? Nós vamos encontrar dois tipos de gente na igreja: judeus que tinham se convertido a Cristo, e vamos encontrar gentios, não judeus, que tinham se convertido a Cristo. Mas o que estava acontecendo ali? Os judeus estavam querendo cobrar dos gentios que eles cumprissem a lei. Não foi assim que aconteceu ali? Aí estava acontecendo essa guerra. Os judeus olhavam para os gentios e diziam assim: você tem que ser circuncidado. Não. Mas como assim? Tem que ser. Claro que tem que ser circuncidado. E vai gerar uma confusão um pouco pesada, de natureza que é preciso ter uma reunião, né? Atos capítulo 15, aquele concílio, aquela reunião que teve ali, para tratar dessas questões. E por fim eles vão chegar ao consentimento. Na verdade, a pessoa não tem que ser circuncidada. A pessoa vai se abster
da prostituição, vai se abster da carne sufocada, do sangue, e vai servir a Deus e tá bom, né? Mas sempre houve essa guerra, esse problema entre judeus e gentios, porque os judeus, na verdade, queriam judaizar o evangelho, né? Queriam judaizar. Embora a gente sabe que a igreja, ela nasceu dos judeus, e o evangelho que nós temos veio dos judeus, a salvação, como diz o próprio apóstolo Paulo, vem dos judeus, mas a igreja, ela não é uma comunidade judaica, ela tem um outro tipo de comportamento. Então, quando alguém sai por aí tentando judaizar a igreja, ele está fazendo exatamente o que Cristo não ordenou que fizesse e nem que as gerações posteriores à igreja não fizeram, né? A igreja de Cristo é um povo totalmente diferente. Tanto que Paulo, ele menciona os três povos, gregos, gentios e judeus, né? São três povos diferentes. Exatamente. Então, Paulo ele tem essa preocupação em trabalhar para acabar com esse problema, para que a igreja viesse a ser unida, né? Ele se preocupa muito com isso, e em outros tratados, em outras cartas também ele faz um apanhado sobre a questão da unidade, da união, de que nós somos, por exemplo, lá em Coríntios ele fala a questão do corpo, né? São vários membros, mas fazem parte do mesmo corpo, cada um desempenha a sua função, cada um tem a sua importância, e todos são indispensáveis. É muito importante esse destaque que ele dá no que diz respeito à união da igreja. Essa união é tão forte que seja por isso também que a igreja de Atos no início cresceu bastante, porque a Bíblia diz que eles eram unidos, estavam todos os dias unidos no templo, tinham tudo em comum, e até mesmo no meio da dificuldade, quando alguém tem dificuldade, o outro supria a necessidade do seu irmão, né? E é algo que nós lamentamos a situação, por exemplo, dos dias atuais, né? No meio aqui dessa crise, da pandemia que nós estamos enfrentando, qual é a atitude dos fornecedores? Em primeiro lugar, eles aumentam logo os preços, né? Para tentar ganhar em cima disso. E a gente vê também até esse individualismo também nas pessoas, como a gente vê várias situações. Pessoas que têm 2 pessoas, 3 pessoas dentro de casa, que chegam no supermercado e querem comprar 2 caixas de álcool em gel. Parece que vai passar 5 anos, 3 anos usando, ou seja, é um individualismo muito grande. A gente falando de situação atual, não é isso? Mas desde o tempo bíblico, o apóstolo Paulo ele já queria ir contra a esse tipo de coisa, essa questão do individualismo. Ele já queria pregar a unidade da igreja. Nós como igreja, Paulo vai mostrar isso muito claro. Nós como igreja, como crentes que somos representantes de Cristo aqui na terra, nós devemos ser diferentes e buscar e trabalhar para que aconteça essa unidade, né? Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral, né? Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Paulo ele era pregador, ele era um evangelista, ele era muitas coisas, ganhador de almas, mas ele também era um pastor de igreja, ele era um apacentador, aquele que cuidava. E essa carta fica muito marcada, essa preocupação de Paulo como pastor daquela igreja, como alguém que queria orientar o povo para o seu crescimento espiritual. Então nós vemos basicamente esses assuntos que nós abordamos aqui, destacados de uma certa forma na vida do apóstolo Paulo. Aí o segundo subtópico aqui do terceiro ponto, vai falar sobre a mensagem, né? A mensagem, que tipo de mensagem, qual era o conteúdo dessa mensagem? Nós ouvimos aqui o propósito, para quê, com que objetivo ele mandou essa carta. Agora nós vamos analisar o que ela diz, o conteúdo dessa carta. Ele vai trazer um apanhado geral bem rapidinho aqui, que é interessante, né? Essa mensagem, esse conteúdo gerava em torno de 2 temáticas mais importantes: Jesus Cristo, a cabeça, né? E a igreja como sendo o corpo, né? E tem até um apanhado que fala, né, que no geral a carta aos Efésios ela vai mostrar basicamente, nos primeiros momentos vai mostrar o que Deus fez e o que Ele faz por nós, e do meio para o fim vai mostrar o que nós devemos fazer enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, salvos, alcançados por Cristo Jesus.
Assim podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos. Ele vai mostrar aqui, né? Vai traçar uma série em como essa carta está dividida. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus, né? A primeira parte. A segunda, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. A revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. São esses assuntos que essa carta ela vai trazer para a igreja dos Efésios, para a região, para aquela região e consequentemente para nós que somos a igreja de Cristo, né? Portanto, essa epístola, a epístola aos Efésios, contém uma combinação de doutrina, fé e prática, né? Como assim? A doutrina, que a doutrina na verdade é um ensinamento, né? Ela traz um ensinamento. Esse ensinamento, parece que isso é uma sequência na vida da pessoa. Ela traz a doutrina, que é o ensinamento. Ao receber esse ensinamento, o que ele vai gerar em nós? Vai gerar a fé, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, essa doutrina vai gerar fé, né? E através dessa fé, o que vai acontecer? Nós vamos colocar essa doutrina em prática, né? É uma sequência de ordem que acontece na vida da pessoa, em que é bem nítido aqui na carta aos Efésios, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. É isso que a carta vai mostrar, tudo que ele fez e tudo que nós devemos fazer, é isso? Então, de uma certa forma, que nós com o conteúdo da mensagem, nós estamos praticamente fechando aqui a nossa lição da irmã. Exatamente, nós estamos chegando aqui ao final da nossa lição, da primeira lição da escola desse trimestre, da nossa escola bíblica dominical, onde foi abordado o seguinte tema: a carta aos Efésios, saudação ao destinatário. Nessa epístola, nós, aqui sobre os comentários do pastor Jorge Landes, nós trabalhamos sobre a questão introdutória, né? Os detalhes, como por exemplo a autoria. Nós estudamos sobre a data, também nós estudamos sobre os destinatários, para quem que essa carta foi escrita, sobre a religiosidade da região de Éfeso, sobre a igreja ali implantada, enfim, foram abordados vários assuntos e por fim nós concluímos com a mensagem que foi levada através daquela carta. Esperamos em Deus que essa lição ela seja uma bênção na sua vida. Evidentemente que nós temos que pedir desculpa aos irmãos, pedir perdão aos irmãos por algumas falhas. Nós estamos ainda em nossa primeira transmissão, alguns ajustes estarão sendo feitos e no próximo domingo, se o Senhor quiser e permitir, nós estaremos gravando novamente, com toda certeza tentando melhorar, tentando fazer o melhor possível para que nós tenhamos, mesmo dentro dos nossos lares, em um momento como esse, uma porção da palavra de Deus e que a nossa vida ela não fique tão descontinuada, a gente continue, pelo menos em parte, vivendo as nossas atividades. O Senhor abençoe a cada um dos irmãos, aqueles que vão posteriormente assistir este vídeo, lembrando que nós tivemos que gravar. Os irmãos podem usar esses comentários como instrumento de bênçãos na sua vida. Para concluir, eu quero ler a conclusão da nossa lição, dizendo da seguinte maneira: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalha contra as forças das trevas. Nós queremos nesse momento fazer uma oração, encerrando, agradecendo a Deus e reforçando aos irmãos que hoje nós estamos, a pedido do nosso presidente da República, fazendo um jejum nacional
aqueles irmãos que estão em consagração, não esqueçam de orar. Como disse o nosso pastor presidente pela manhã, os irmãos, após o momento de jejum, o momento que foi encerrar o jejum, não esqueçam de dobrar os joelhos e pedir a Deus misericórdia, que Deus nos guarde desse mal que está assolando o mundo inteiro. E se os irmãos puderem ficar o dia inteiro, fiquem, se não fiquem até o meio-dia, até a hora que os irmãos suportar. O importante é que nós façamos parte desse projeto, lutemos com as armas que o Senhor nos deu, e essas armas, conforme diz a Bíblia, são poderosas em Deus, são poderosas em Deus. Que Deus abençoe, e nós vamos orar agradecendo a Deus. Queremos agradecer ao nosso irmão Ivan, que tem sempre estado aqui na igreja fazendo essas transmissões. Queremos agradecer ao nosso pastor pela oportunidade, também ao superintendente da nossa escola dominical, nosso querido irmão Gutenberg Barreira, que esteve por aqui, mas já retornou para o seu lar. Que Deus abençoe o nosso irmão, que Deus abençoe a cada professor da escola dominical, que você possa, no decorrer deste período, se aperfeiçoar, para que quando a gente voltar a ministrar as aulas presenciais, estejamos melhores do que estávamos antes, para a glória e para a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está só lembrando aos nossos queridos irmãos que no próximo domingo nós estaremos estudando a lição número 2, e o tema será a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então nós vamos aprender que em Cristo nós já somos abençoados, nós já temos como desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Então não perca, você pode ir no decorrer da semana dando uma olhada na sua lição, para você já ficar antenado com aquilo que vai ser estudado no próximo dia. Vamos fazer oração. O pastor Jorge estará nos despedindo em oração a Deus. Meus irmãos, nós vamos falar com Deus, vamos orar. Você possa orar juntamente conosco aí onde você está na sua casa, para que Deus continue nos abençoando. Vamos pedir para que Deus entre com providência sobre a nossa nação, sobre o mundo, e repreenda esse mal em nome de Jesus, né? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te louvo, Deus, pelo teu cuidado, pela tua graça, pelo teu amor, porque se nós estamos aqui hoje, Senhor, é porque o Senhor tem nos sustentado com as tuas mãos poderosas. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pela ministração da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos aqui de aprendizado, Senhor. Que cada pessoa, Senhor, que está aí nos escutando, que tenha sido, ó Pai, edificado pelo poder da tua palavra. Sim. E que nós possamos, ó Pai, pôr em prática todos os dias da nossa vida, para que através de nós o teu nome seja glorificado, ó Deus. Senhor, continua nos abençoando em tudo, continua derramando sobre nós da tua unção, da tua graça, do teu poder. Alcança essa pessoa que está nos acompanhando aí agora, Senhor. Enche da tua paz, enche da tua graça, Senhor Jesus. Repreende todo medo, Senhor, toda preocupação. Que o Senhor venha ter misericórdia do nosso Brasil, que o Senhor venha ter misericórdia do mundo, meu Pai. E repreender esse mal, ó Pai amado e eterno, que nós possamos vencer e glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Continua nos abençoando em tudo, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.